Que tal nós conversarmos mais um pouco sobre esse tema que começamos na semana passada, da descida dos espíritos de planos superiores até o nosso plano? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz. O nosso canal tem uma proposta espírita, espiritualista, universalista. Gostamos de trabalhar os vários temas dentro dessas propostas que sempre nos convidam à reflexão, à melhora, à modificação do nosso comportamento no sentido de atingirmos a nossa melhor versão. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e já começamos com os nossos pedidos de sempre. Você está inscrito no nosso canal? Se não tiver, inscreva-se. Curta os conteúdos aqui dos nossos vídeos, compartilhe com outros amigos que você sabe que também gostam desse tipo de temática. Acionem o sino de lembrança aqui para quando tivermos vídeos novos. A nossa proposta é de termos vídeos toda semana, então estamos sempre trazendo temáticas sendo analisadas por essa proposta espiritualista universalista. Se você tiver alguma sugestão de tema, lembre de deixar aqui nos comentários para que possamos pesquisar e, quem sabe, preparar um vídeo futuro. A descida de espíritos aos nossos planos, aos planos inferiores da vida, como esse que nos encontramos agora. Podemos falar que é uma descida por amor? Podemos colocar dessa forma. Porque realmente eles já habitam determinadas regiões da pátria espiritual, alguns deles até regiões muito elevadas, livres da materialidade aqui do nosso mundo. Tão livres de materialidade que eles não usam nem mais a forma humana. Vocês já pararam para pensar nisso? É um conceito curioso. Nós somos ainda tão apegados à forma das coisas, dos objetos, à forma do nosso corpo, que de repente a perspectiva de seres que não têm forma humana, pode nos causar até um certo estranhamento. Mas basta nós lembrarmos que em espírito nós ainda apresentamos a forma humana porque estamos conectados a um planeta, temos a necessidade de descer para novas encarnações, então o corpo perispiritual naturalmente vai ter esse tipo de configuração. Mas se esses espíritos já se encontram em regiões mais elevadas, e se eles não precisam reencarnar, pelo menos por um bom tempo, um período muito vasto, ou até que não precisem mais, por que ficar limitado à forma? Mas então, quando nós pensamos sobre a descida desses espíritos superiores aqui para o nosso plano, como é que isso se dá? O que os move? Como é que isso é possível dentro das leis cósmicas mesmo? Nós estamos aqui com o livro Jardim dos Orixás, livro de Ramatiz pela psicografia de Norberto Peixoto, e temos um trecho interessante que vai abordar essa questão. Quando um espírito conquista o passaporte cósmico que o habilita a agir e decidir por si mesmo quanto à sua movimentação no infinito universal, regido pela onisciência do Criador, ele pode, dentro do exercício do seu livre-arbítrio, optar por como e onde continuará evoluindo, desde que seja de seu direito e merecimento, mesmo que para isso se imponha a atuar em locais de baixa densidade vibracional em relação ao seu atual estágio evolutivo. Conforme os espíritos vão evoluindo, eles vão ampliando a sua capacidade de livre-arbítrio, porque eles estão cada vez mais equilibrados e com mais conhecimento, com mais experiência. Então eles vão conseguir tomar decisões mais acertadas. E eles podem, por exemplo, decidir deixar aquelas regiões mais elevadas e virem para regiões inferiores, como a que nós habitamos agora, aqui na crosta, para nos prestar algum auxílio, algum tipo de ajuda. A ascensão espiritual não é qual carrasco que impõe os páramos celestiais retratados nas abóbodas de vossas igrejas, ou os planos idílicos de arquitetos ou engenheiros siderais. Os que estão embaixo, aí está falando sobre nós agora, não podem subir sem merecimento, mas os que estão em cima podem descer por amor, o que é direito cósmico inalienável conquistado.
e todos, indistintamente, são olhados com os mesmos critérios pelo Pai, que é todo amor, em toda a sua questão cósmica. Então, olha que legal, né, de entendermos isso. Para subir, nós vamos precisar criar esse caminho, galgar esses degraus, né, simbolicamente falando. Nós temos que ir nos depurando e nos melhorando para podermos fazer esse movimento para cima. Mas os que estão lá, que já conquistaram esse direito, podem voltar, podem vir aqui para nos ajudar. Tem autorização para isso, tem o conhecimento para isso também. Então eles acabam vindo, sim, por amor a nós, pela vontade sincera de nos ajudar. E isso é super importante, porque essa comunicação entre os planos da vida, ela acaba sendo necessária porque nós estamos em um determinado plano. Se nós não tivermos uma influência dos espíritos superiores, dificilmente nós conseguimos ventilar ideias novas, novos conceitos, porque a gente fica meio que preso no nosso estágio, no nosso nível vibracional. Então é necessário que, ou pelo menos é importante, que de tempos em tempos os espíritos se aproximem de nós, vindo desses outros planos, para ventilar novas ideias, novos conceitos e ajudar a ampliar a nossa capacidade de pensamento e de sentimento também. Só para nós termos mais uma leitura aqui sobre essa questão dos seres de mundos superiores que têm a possibilidade de vir até nós trazemos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, onde ele está nos falando sobre essa questão dos degraus, simbolicamente, né, dos degraus evolutivos que separam mundos inferiores de mundos superiores. E na parte das instruções dos espíritos, que é bem quando ele está falando essas questões dos mundos, ele comenta que, tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior. E ele faz uma leitura aqui sobre as questões que o nosso mundo ainda apresenta. Dificuldades de violência, as guerras. Então são todos traços de um mundo inferior. E aí, em um dos parágrafos, ele está falando sobre os espíritos superiores, quando ele diz: entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis outros. E os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, nesses espíritos puros, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Os seres primitivos somos nós. Da mesma forma que, no homem adulto, se tem dificuldade em reconhecer o embrião. No começo do vídeo nós falávamos sobre a questão desses seres mais elevados, inclusive alguns deles nem usarem mais a forma humana. Então olha aí essa comparação interessante do embrião com uma figura humana adulta. Quando nós comparamos um ao outro, realmente há uma diferença muito grande na forma. É porque, ao estudar a biologia e tudo, nós sabemos que se trata do mesmo ser, mas se não soubéssemos, diríamos até que são seres distintos. E no processo evolutivo entre os espíritos, a mesma coisa. Mas, que bom que esses espíritos podem vir até nós, podem conversar conosco. Nós vamos trazer agora uma leitura dos livros de André Luiz. André Luiz tem uma coleção de livros que começa com o livro Nosso Lar, que é chamado A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção se chama Vida no Mundo Espiritual. No quarto livro, Obreiros da Vida Eterna, em um dos capítulos ele está contando sobre os preparativos que estão sendo feitos para a recepção de um espírito vindo de uma região superior. E olha só que coisa interessante. Os espíritos superiores podem vir até nós e muitas vezes vêm fazendo todo um preparo, todo um cuidado do seu descenso para poder se aproximar de nós, para que possamos percebê-los. Vocês já pararam para pensar nos cuidados que nós podemos e devemos fazer para ajudar esses espíritos a se aproximarem de nós? Inclusive aqui na nossa vida como encarnados mesmo, tem alguns cuidados que nós podemos fazer para facilitar
a vinda desses irmãos até nós. Por exemplo, quando nós falamos sobre um centro espírita, existe todo o cuidado primeiro da higiene física, aliás, isso para todos os centros, seja espírita, umbanda, tem o cuidado da higiene física e depois existe um cuidado energético daquele ambiente. Os seus trabalhadores vão se preparar, geralmente eles vão fazer algum tipo de dieta, algum tipo de preparo para estarem melhores para aquele trabalho, algum tipo de preceito. Chegando no ambiente de trabalho, existe todo um movimento que pode ser de estudos, com certeza vai ter a presença de orações. Alguns centros usam defumação para limpar o ambiente, alguns centros espíritas usam, na Umbanda com certeza é bastante usado. Defumação, vocês sabem, né? Aquele preparado de ervas, tem todo um contexto energético que vai soltar aquela fumaça perfumada que vai ajudar a limpar energeticamente o ambiente do centro do terreiro. Então, o uso de música, o uso de orações, o convite à meditação, tudo para nós elevarmos o nosso padrão vibratório e ajudarmos a elevar o padrão vibratório daquele ambiente, daquela sala, que vai receber a visita desse espírito superior. No plano espiritual, temos procedimentos também nesse sentido, e é o que o André Luiz está nos contando aqui no livro. Nesta parte do livro, André Luiz está visitando o Santuário da Bênção, e o diretor desse santuário é o Cornélio. Ele chama o André e outros trabalhadores ali para ajudar a preparar o ambiente para a visita desse irmão que está vindo de planos superiores. E ele coloca assim, que o Cornélio recomendou a eles a oração fervorosa e o pensamento puro. E tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Então havia naquele ambiente uma espécie de câmara que ele fala que era feito de um material que lembra muito o nosso vidro quando bem transparente. E André observa que essa câmara poderia comportar dentro dela com tranquilidade 3 a 4 pessoas. Melhor, 2 a 3 pessoas poderiam ficar ali dentro. E qual era o trabalho do André Luiz e dos outros trabalhadores que estavam ali presentes? Eles iriam criar formas-pensamento dentro daquela câmara para ajudar a elevar o ambiente. Então, formas-pensamentos ligadas à natureza. Eles iriam configurar ali uma árvore com suas folhas, um chão gramado com algumas pequenas flores silvestres, um córrego, uma espécie de um lago, alguma coisa assim para ter o elemento da água. E todos estavam ali muito concentrados, criando todas essas formas, como o André Luiz até bota nesse capítulo, recorrendo às energias, às forças da imaginação, para poder criar todo esse ambiente ali dentro. Alguns trabalhadores foi pedido que ficassem com a mão direita encostada no vidro, transmitindo fluidos, o que é bastante interessante. Nós sabemos que a mão direita é a transmissora das energias, enquanto a esquerda é a receptora. Então eles ficaram ali o tempo inteiro e o Cornélios, né, que era o diretor ali do santuário, iniciou uma prece muito bonita, muito comovente, convidando o irmão a vir, a se manifestar entre eles. O André Luiz observa que uma fonte de luz começa a aparecer dentro daquele ambiente, daquela espécie de vidro, e vai iluminando, inclusive, todas as formas de pensamento que eles tinham criado, e elas ficam ainda mais bonitas, mais vivas, parecem vivas. E essa luz começa a assumir forma humana. Já era o mentor que estava chegando. Observem que ele chegou sem a forma humana, porque, como nós falamos, no ambiente onde ele vive, isso não é mais necessário. Mas ele se materializou, o rosto, o peito, os braços, para poder conversar com eles. E o André conta como é que a palavra dele era magnetizada por uma energia muito sublime, muito superior. Ele conversou com eles, uma série de questões, respondeu perguntas e ficou lá por alguns minutos apenas, porque realmente esse tipo de manifestação parece ser muito desgastante, muito difícil
para o espírito que se rebaixa tanto. Depois de explicar tudo o que precisava explicar, ele foi embora. A forma dele se desmanchou e ele sumiu. Então, só para nós vermos como é que até uma colônia, como o nosso lar, pode receber esses irmãos, e é muito legal ver que eles vêm até nós e nos auxiliam e nos ajudam em tudo quanto eles podem. E só para nós entendermos um pouquinho quem é esse irmão, o nome dele é Asclépios, e a descrição que é mostrada no livro sobre ele. Asclépios pertence a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas formas mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual condição de vida. E aí é até explicado que, se for por uma questão de missão, ele até pode vir a reencarnar aqui na Terra, mas isso realmente só em missão e com intervalos de 5 a 8 séculos em média entre uma existência física e outra. E aí o mentor ali, o responsável pelo santuário, fala pro André que é apreciável o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Porque realmente, habitando ali nosso lar, eles estão em condições melhor do que nós que estamos aqui na Terra. E mesmo assim, eles são inferiores a esse mentor que veio ali de uma colônia mais elevada. Porém, ainda um espírito conectado aqui ao nosso mundo. Então, olha que interessante, quantos espíritos em diferentes graus evolutivos ainda estão conectados conosco aqui na Terra. Obrigado, amigos, por mais um vídeo, por terem acompanhado aqui o conteúdo do nosso canal. Deixem algum comentário aqui, falem o que vocês acharam sobre essa temática. Se vocês gostam, se vocês se interessam por outros temas, botem aqui também para que possamos pesquisar e fazermos vídeos futuros. Obrigado a todos, amigos. Fiquem bem, fiquem em paz e até semana que vem.